Você é sócio de uma empresa e está pensando em sair da sociedade? Ou talvez tenha um sócio que está prestes a deixar o negócio e agora vocês precisam definir um ponto bem delicado. Quanto que vale a empresa para que o sócio que está saindo seja devidamente indenizado, permitindo que a operação continue de forma tranquila? Então fica comigo até o final do vídeo, onde eu vou explicar melhor as etapas do valuation de empresas, que costuma ser o principal motivo de divergências e conflitos entre os sócios. Além disso, eu vou abordar outros aspectos bem importantes que você não encontra em outro vídeo no YouTube, e se você gosta do assunto de valuation de empresas, avaliação de empresas em geral, eu convido você a seguir o nosso canal, pois a nossa meta é manter mais ou menos um vídeo por semana de todos os tópicos relacionados a esse tema, tá bom? Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec e especialista em valuation de empresas há 15 anos, com foco mais direcionado para pequenas e médias empresas e também para o valuation de marcas. Bom, então vamos começar e vamos cair direto ao ponto onde queremos falar sobre como desfazer uma sociedade e saber com uma maior precisão possível quanto que vale a sua parte. Quando uma sociedade chega ao fim, uma das principais causas de conflito é justamente a dificuldade que existe entre os sócios de chegar a um consenso sobre o valor da empresa. Isso acontece porque o sócio que está saindo, muitas vezes, pode ter uma visão mais otimista ou ainda até mesmo diferente do futuro do negócio do que os outros sócios que vão permanecer na operação. E justamente essa diferença de perspectiva que pode fazer com que o valor solicitado pelo sócio que está deixando a sociedade possa parecer excessivamente alto. E por outro lado, o sócio que sai pode se sentir prejudicado, acreditando que o valor oferecido pelos sócios remanescentes está muito abaixo do que ele considera justo, refletindo assim uma visão mais pessimista. E, no entanto, é natural que haja diferentes interpretações sobre o valor da empresa durante qualquer processo de valuation. E para entendermos melhor como lidar com essa situação, precisamos entender melhor o conceito e a dinâmica do valuation de empresas. E antes de começar, eu preciso te falar o seguinte: valuation não é um número gravado em pedra, é na verdade uma estimativa que reflete percepções e projeções sempre sujeitas a diferentes interpretações. Pelo menos é isso que acontece com as metodologias mais indicadas em negociações. E é muito importante que os sócios compreendam como funciona o valuation de empresas. E tentando explicar de uma maneira extremamente simples, podemos falar que a avaliação de empresas é o processo de determinar, através de uma metodologia, quanto que uma empresa vale. Apesar disso, quando falamos das metodologias mais aplicadas em negociações de compra e venda de empresas, como o fluxo de caixa descontado, é importante que a gente lembre de uma frase muito famosa de Damodaran. E a frase diz o seguinte: um dos maiores erros em valuation é a crença de que há uma fórmula mágica ou uma resposta única. Valuation é uma estimativa, não uma ciência exata. E o método do fluxo de caixa descontado é amplamente utilizado tanto em publicações internacionais sobre valuation de empresas e outros ativos em si, quanto pelos maiores avaliadores e consultorias do mundo. E segundo essa metodologia, o valor da empresa está no potencial que ela tem de trazer retorno no futuro. E falando nisso, recentemente eu publiquei um vídeo chamado A Superioridade do Fluxo de Caixa Descontado, onde eu aprofundo bastante sobre o tema. Recomendo fortemente que você o assista e o link vai estar na descrição. E compreender que valuation não é um número definitivo e imutável ajuda a enxergar com mais clareza o ponto de vista de ambas as partes em decisões importantes, como justamente a saída de um sócio. E mesmo utilizando a mesma metodologia e as mesmas informações, dois especialistas podem chegar a valores distintos para a mesma empresa, o que, em alguns casos, pode resultar em diferenças consideráveis.
Eu sei que isso parece estranho, mas isso ocorre justamente por conta da natureza subjetiva do valuation, e é comum que as partes envolvidas em uma negociação não concordem exatamente sobre o valor da empresa. Por isso, realizar o valuation da forma mais precisa possível é essencial para que se crie uma base sólida durante a negociação. Agora eu vou citar 3 cenários que podem ajudar a alcançar uma avaliação mais justa, tanto para o sócio que está saindo, quanto os sócios que permanecem na empresa. Então, começando aí pelo primeiro cenário, que é um cenário mais ideal, embora algumas pessoas possam sugerir outras alternativas diferentes do que eu vou falar agora, eu quero explicar por que eu considero esse cenário ideal justamente para pequenas e médias empresas. O melhor cenário ocorre quando os sócios mantêm um bom relacionamento e confiam um no outro. Isso facilita o diálogo direto entre as partes, sem a necessidade de intermediários, que nem sempre, em todos os casos, é a melhor opção. E ao contrário do que muita gente pensa, contratar intermediários como consultores, por exemplo, nem sempre é a melhor solução definitiva para mediar negociações. A presença deles não garante que a comunicação entre as partes vai de fato melhorar. E, além disso, os custos podem aumentar significativamente. Mais adiante no vídeo, eu vou compartilhar uma experiência pessoal sobre esse tema. Embora isso não seja muito divulgado, mas quando existe uma confiança, os sócios podem de fato trabalhar juntos na construção de um valuation, seja utilizando uma plataforma de valuation, fazendo assim por conta própria, ou contratando um profissional especializado em avaliação de empresas. E conforme vimos anteriormente, o valuation não é um valor definitivo, mas uma estimativa que deve ser feita de forma bem cuidadosa. E usando uma plataforma, por exemplo, os próprios sócios podem aplicar o método do fluxo de caixa descontado e fazer as suas estimativas baseadas em suas próprias perspectivas. Essa abordagem tem um excelente custo-benefício, permitindo que sejam simulados diferentes cenários de crescimento da empresa. Por exemplo, os sócios podem calcular uma média ponderada entre um cenário mais otimista, que tenha mais probabilidade de acontecer, por exemplo, e outro mais conservador ou negativo, com uma probabilidade menor de acontecer, chegando assim a um resultado mais equilibrado e capturando diferentes visões dos sócios. E quando finalmente houver de fato um consenso sobre o valuation da empresa, é recomendável contar com o apoio de um advogado de confiança para formalizar os trâmites e também a elaboração dos contratos. E também é possível, nesse cenário, contratar um especialista ou profissional de confiança que seja aceito por ambas as partes para realizar um valuation em conjunto. No entanto, ao escolher um profissional, é importante priorizar alguém com formação específica na área e uma vasta experiência para garantir, assim, a melhor estimativa possível. E antes da gente partir para o segundo cenário, eu quero dar uma dica muito legal do nosso e-book que chegou agora na sua 3ª edição e se chama O que você precisa saber antes de calcular o valor da sua empresa e ninguém te conta. E nele falamos sobre os 17 maiores mitos, os erros mais absurdos cometidos por profissionais que fazem valuation, fatores que destroem o valuation do seu negócio. Você vai aprender durante o e-book como evitá-los e também a fazer tudo por conta própria. Vou deixar o link na descrição e vale muito a pena, ainda mais que você está buscando um conhecimento essencial sobre como desfazer a sua sociedade e descobrir o valor das suas cotas da maneira mais justa possível. Então, chegando finalmente no segundo cenário, ele é obviamente menos otimista que o primeiro, pois os sócios já não mantêm ali uma relação tão harmoniosa, seja por desgaste ao longo dos anos ou por um outro motivo que pode ter abalado a convivência. E é justamente por isso que discutimos anteriormente o conceito de valuation, uma estimativa que precisa ser bem embasada ou não vai servir para muita coisa, ou pior ainda, vai atrapalhar mais que ajudar numa situação delicada como essa. Quando os sócios não concordam com o valor da empresa ou têm visões muito diferentes sobre o valuation dela, o ideal é que cada parte, ou seja, cada sócio, contrate um especialista ou utilize uma ferramenta de valuation por conta própria. E me permita explicar. Conforme a gente viu, quem faz a avaliação tem uma influência direta sobre o valor que vai ser avaliado da empresa. E essa afirmação não é somente minha, mas também de muitos especialistas da área.
Agora eu vou dar uma outra dica que também é muito importante quando falamos sobre valuation, que é justamente o viés no valuation. E é raro, extremamente raro, encontrar uma avaliação que é totalmente livre de viés. E quem nunca viu aí alguém fazendo uma propaganda de alguma consultoria, algum profissional dizendo que fazem avaliações totalmente isentas de viés e imparciais? E a minha intenção não é puxar a orelha de ninguém, nem criticar qualquer pessoa ou qualquer profissional diretamente, muito pelo contrário. Eu só quero demonstrar uma coisa que de fato existe, que como uma metodologia como o fluxo de caixa descontado, que possui um forte caráter subjetivo, querendo ou não querendo, o viés vai sempre fazer parte desse tipo de processo. Agora, só para citar um exemplo claro de viés durante um processo de valuation, que é citado diversas vezes por Damodaran, que é justamente o profissional que recebe uma comissão pela venda da empresa e que também faz a sua avaliação, o que cria um conflito de interesses direto. E se você quiser entender melhor como o viés influencia o valuation, recomendo que você leia o nosso e-book, que tem um capítulo específico dedicado a esse tema. Além disso, assista ao vídeo que deixarei na descrição, onde explico esse assunto com muito mais profundidade. Agora voltando sobre esse segundo cenário. Se o sócio que está saindo acredita que a empresa tem uma boa margem de lucro e um grande potencial de crescimento, a avaliação pode seguir essa visão e indicar um valor mais alto, refletindo essa expectativa mais otimista. E por outro lado, se o sócio remanescente ou os sócios que vão continuar na operação consideram que a empresa vai ter um futuro mais, assim, digamos, estagnado, ou que poderá perder clientes e ter um impacto direto no faturamento para baixo, essa visão também pode ser trazida por uma outra avaliação e provavelmente essa avaliação vai resultar em um valor menor para a empresa. E é importante que essas diferentes visões sejam refletidas em avaliações separadas, elaboradas da melhor maneira possível. Agora, uma dica de quem já está na área do valuation há algum tempo. O ideal é que o profissional, caso seja essa a sua escolha, contratar um profissional ou um especialista, na hora de fazer o valuation, você deve explicar para ele e mostrar aí números, fatos, dados, a sua perspectiva sobre o crescimento da empresa. E isso não significa que o avaliador vai seguir a sua visão e a sua opinião à risca, especialmente se ela for excessivamente otimista ou pessimista e não estiver alinhada com o histórico ou planejamento estratégico da empresa. Porém, em alguns casos, se você estiver diretamente envolvido na operação da empresa ou esteve muito tempo trabalhando para a empresa, existe uma boa chance de você conhecer muito bem ou ter uma boa opinião sobre o futuro do negócio, porque você já conhece muito bem o passado e sabe como é que funciona. Às vezes, a sua visão de futuro pode sim ser considerada pelo avaliador. E então, com ambas as avaliações em mãos, o ideal é que as partes negociem. A negociação faz parte da maioria das transações comerciais no mundo, e sem ela, muitos negócios não aconteceriam. Se um lado acredita que a empresa tem um valor mais alto, com uma base sólida de estudo e um valuation muito bem feito por trás, e o outro lado considera que o valor é menor por conta de uma percepção mais pessimista, a chave é que ambos estejam dispostos a ceder para encontrar no final um ponto de equilíbrio. Agora, chegando então no cenário 13 e o último cenário que eu vou mencionar aqui nesse vídeo, vamos falar de um cenário e uma situação muito mais complicada, com poucas chances de uma solução amigável. Nesse caso, os sócios provavelmente já estão se comunicando por meio de intermediários, pois não houve um acordo e a frustração tomou conta de ambos os lados. Um dos sócios acredita que a empresa vale muito mais do que o outro está disposto a pagar, o outro acha que é um absurdo o valor que o outro está pedindo e cada parte provavelmente tem bons argumentos. O grande risco aqui é que a situação acabe sendo resolvida na justiça. O grande problema é que, se isso realmente acontecer, é provável que ambas as partes percam dinheiro e enfrentem um grande desgaste emocional e financeiro. Mas como fica o valuation caso o conflito chegue ao judiciário? Se não houver um acordo de sócios ou um contrato social que defina explicitamente a metodologia de valuation a ser utilizada na saída de um sócio, o valor das cotas provavelmente será apurado por meio do balanço de determinação.
Eu fiz um vídeo recentemente explicando em mais detalhes as limitações e os problemas de usar o balanço de determinação para calcular o valor de uma empresa, e deixei o link desse vídeo na descrição, onde o vídeo em questão é a superioridade do fluxo de caixa descontado. Mas basicamente, se for uma empresa lucrativa e que ainda tenha boas perspectivas de crescimento, essa metodologia, no caso, fazer por balanço de determinação, é a menos recomendada, pois raramente esse método vai refletir o valor econômico real da empresa. Os métodos de valuation contábeis não foram desenvolvidos para captar o verdadeiro potencial econômico de um negócio. Além de ser uma metodologia inadequada para empresas lucrativas, um processo judicial vai ser caro e demorado, impactando tanto os sócios que vão permanecer tocando a empresa, quanto o sócio que está saindo. E muitas vezes os envolvidos acabam concluindo que ter chegado a um acordo seria muito melhor do que deixar a disputa ir parar na justiça. E pessoalmente, os piores valuations que eu presenciei em toda a minha vida foram resultados de decisões judiciais. Como o valuation é uma coisa mais técnica, com muitos números, fórmulas e vários termos em inglês que podem parecer sofisticados, muitas vezes erros significativos em termos de valuation passam totalmente despercebidos. Se as coisas estão complicadas, é melhor fazer todo o esforço necessário e possível para evitar que a situação vire uma disputa judicial. E conforme eu mencionei antes, se possível, o melhor caminho é os sócios chegarem a um acordo. Não existe fórmula mágica, nem um valuation que seja absolutamente incontestável. No fim das contas, o mais importante é que ambas as partes saiam da negociação sentindo que fizeram um bom negócio. Embora a minha especialidade seja valuation e eu esteja de fato aqui discutindo esse tema, eu já vi acordos sendo fechados sem a necessidade de um valuation rigoroso e que acabaram sendo satisfatórios para todos os envolvidos. Um exemplo que eu presenciei foi de um sócio que queria se aposentar. Então ele fez um cálculo baseado em quanto ele precisaria para parar de trabalhar e viver de renda. E esse valor foi aceito pelos demais sócios. E no final foi um acordo benéfico para todos os lados. E eu não estou sugerindo que deixem de buscar um valuation justo. Muito pelo contrário, eu considero o valuation uma ferramenta extremamente valiosa, ou eu nem trabalharia com ela. No entanto, se seguir estritamente uma avaliação não for suficiente para alcançar um acordo, às vezes é mais vantajoso encontrar um meio termo do que partir para um litígio, que pode acabar sendo prejudicial para todos os envolvidos. E eu já vi muito aquela pergunta, né? Contratar ou não contratar uma consultoria? E contratar uma consultoria pode sim, de fato, ajudar na resolução do processo. Mas eu gostaria de compartilhar uma história que ilustra um pouco o outro lado da moeda. Antes de eu trabalhar exclusivamente com valuation, eu participei de uma negociação como uma das partes envolvidas e um consultor foi contratado para fazer o valuation da empresa em questão. E até aquele momento, as conversas entre os sócios estavam fluindo e havia uma boa chance de chegarmos a um acordo, com um ambiente ainda relativamente amigável. E apesar disso, o profissional apresentou um valuation completamente desproporcional da empresa, o que prejudicou bastante o canal de comunicação entre as partes. E embora esse profissional atuasse com valuation, ficou bem claro que ele não era um especialista de verdade que fazia somente valuations. E agora, quase 20 anos depois, eu trabalhando exclusivamente com valuation, eu vejo que foi um equívoco ter contratado aquele consultor naquele momento, pois as negociações estavam fluindo bem e a probabilidade de chegarmos a um acordo era alta. E claro, isso não significa que vai ser sempre assim. Existem muitos casos em que a contratação de consultores foi bastante útil. E avaliar se vai valer a pena contratar um consultor ou não vai depender da dinâmica entre os sócios, da expertise da consultoria, da disponibilidade financeira e de vários outros fatores.
Mas uma coisa é certa, não tem como garantir que ambas as partes ficarão totalmente satisfeitas com o resultado do valuation ou mesmo da própria negociação. Independentemente de ser realizado por um consultor, uma plataforma de valuation ou até mesmo por um especialista. As pessoas têm desejos, percepções e ideias diferentes, especialmente quando falamos de dissolução societária. E por isso é importante estar preparado para lidar com essas divergências de forma estratégica e equilibrada. E eu vou falar uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam: negociar não é sobre ganhar ou perder, mas sobre encontrar um caminho em que todos possam avançar. E para finalizar, eu quero citar uma frase de Henry Kissinger, que é um renomado especialista em geopolítica e ex-conselheiro de segurança nacional para 2 presidentes dos Estados Unidos, que diz: "Não pode haver uma negociação de sucesso sem concessões de ambas as partes." Muito obrigado por sua visualização, fica aqui o convite para acompanhar nosso canal e até o próximo vídeo.